Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é André Monte e eu sou professor de Física. Hoje nós vamos trabalhar com geradores e receptores. Então, sem mais delongas, sem fazer muita hora, vamos então brincar com os nossos geradores e receptores. O que são nossos geradores? Os nossos geradores, eles vão transformar energia. Eles vão pegar qualquer tipo de energia e transformar em energia elétrica. Ou seja, o produto final desse gerador vai ser energia elétrica. Então ele pode pegar energia mecânica, transformar em elétrica, energia sonora, transformar em elétrica, luminosa, transformar em elétrica. Então esses são os nossos geradores. Ele vai pegar esse tipo de energia e sempre transformar em energia elétrica. Então vamos aqui brincar com o nosso circuito simples. Eu tenho aqui uma fonte de energia, eu tenho uma lâmpada que vai consumir essa energia, tenho fios condutores fechando o nosso circuito elétrico. E há uma diferença agora. O que a minha fonte é capaz de gerar, o que ela é capaz de fornecer para o nosso circuito. E essa quantidade de energia que a minha fonte é capaz de gerar, nós vamos chamar isso de força eletromotriz, mais conhecido como FEM. E essa força eletromotriz nós vamos representar por esse Ezinho aí meio esquisito, podemos dizer assim. Então, a energia gerada por essa fonte, a força eletromotriz é de 12 volts. Então, gera 12 volts de energia e a minha lâmpada tem uma resistência interna de 4 ohms. Então, se eu chegar e perguntar para vocês aqui, qual que é a corrente elétrica que flui no nosso circuito elétrico? Aí muitos de vocês podem pensar, uai, aí é muito fácil. Poxa, é muito fácil. É só aplicar a equação do você rir, profs. Aplicando a equação do você rir, então a diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente elétrica. A DDP é 12 volts, a resistência é 4 ohms, então o 4 vai para o outro lado dividindo, então eu sei que vai fluir uma corrente de 3 amperes. Sai uma corrente de 3 amperes do polo positivo, percorre nosso circuito e entra no polo negativo. Aí eu viro para vocês, não é 3 amperes a corrente que flui nesse circuito. A corrente que está fluindo nesse circuito elétrico é uma corrente de 2 amperes. Sai uma corrente de 2 amperes e entra novamente no nosso circuito uma corrente de 2 amperes. Ué, prof, tem uma coisa errada. A equação está errada, então você está colocando valores errados aí. Não. É porque nenhum gerador de energia, no caso, a nossa fonte de energia, que é a bateria, é um gerador de energia perfeito. Então, grande parte, não grande parte, né? Alguma pequena parte da energia que ela gera é consumida ali dentro mesmo. Se você pensar um gerador que você vai alugar para uma festinha, alguma coisa do tipo, esse gerador ele vai fazer barulho, ele vai esquentar. Então, parte da energia gerada por ele é transformada em outro tipo de energia. Então, ele é transformado ali em barulho, energia sonora, energia luminosa e assim vai. Vários tipos de energia. Então, eu posso dizer que essa minha fonte de energia, parte da energia gerada por ela mesmo consome? Sim. Então, parte da energia que ela vai gerar, a minha fonte vai consumir. Então, vou colocar aqui, pontilhado, representando a minha pilha, que é a minha fonte de energia. E o que é essa força eletromotriz? O que é essa força eletromotriz? A força eletromotriz é o que minha fonte é capaz de gerar. Não é o que ela é capaz de fornecer para o circuito. Então, ela gera 12 volts. Mas será quanto que ela fornece para o nosso circuito elétrico? Então vamos brincar aqui, Então eu vou considerar que a minha fonte de energia tem uma resistência interna. Essa resistência interna aqui, eu vou chamar essa resistência interna de Rzinho. Então é o seguinte, se considerarmos que passa uma corrente elétrica de 2 amperes no nosso circuito, então está saindo aqui uma corrente de 2 amperes, passa pelo nosso resistor uma corrente de 2 amperes,
e entra novamente no nosso circuito uma corrente de 2 amperes. Se eu aplico separadamente a equação do Você-Ri para esse resistor, então eu consigo descobrir qual que é a DDP que esse resistor está submetido. Olha, a DDP nesse resistor é igual à sua resistência, que equivale a 4 ohms, vezes a corrente elétrica que atravessa esse nosso resistor. Então, esse meu resistor está submetido a uma DDP de 8 volts. Prof, espera aí. Então, o gerador, ele gera 12 volts e consegue fornecer para a lâmpada apenas 8 volts? Isso, nesse caso, desse nosso gerador, é isso que está acontecendo. E cadê o restante? Cadê os 4 volts? Olha, se a corrente que atravessa o nosso circuito é 2 amperes, então quer dizer que a resistência interna desse gerador está consumindo esses 4 volts. Então eu posso pensar aqui, ó, aplicando a equação do Você-Ri para a resistência interna. Olha, a DDP na resistência interna é 4 volts, porque nós sabemos que esse resistorzinho interno com essa lâmpada estão associados em série. Então a DDP total é a soma das DDPs. Então eu sei que aqui tem que estar obrigatoriamente uma DDP de 4 volts. A corrente que passa pelo nosso circuito é 2 amperes. Jogando 2 para cá, dividindo, eu vou calcular, nós vamos determinar que essa resistência interna da lâmpada vale 2 ohms. Ah, agora eu estou conseguindo entender. Ele gera 12 volts, mas desses 12 volts gerados, 4 volts é consumido pela própria fonte de energia. Então ele gera 12 e consegue fornecer quanto para o nosso circuito elétrico? Ele consegue fornecer para o nosso circuito elétrico apenas 8 volts. Então há uma diferença do que ela gera, do que ela vai fornecer para o nosso circuito. E essa DDP fornecida vai ser a DDP nos terminais. Então se eu chamo esse ponto aqui, ó, ponto A, e esse ponto aqui de B, se eu perguntar para vocês qual que é a DDP nos terminais dessa nossa bateria, dessa nossa fonte de energia, olha, vai ser 8 volts, porque ele gera 12, consome 4 e consegue fornecer para o nosso circuito 8 volts. Então, vamos à nossa equação do gerador. Qual que vai ser a equação do gerador? Qual que é a DDP que ele fornece nos seus terminais? Qual que é a DDP que ele consegue fornecer para o nosso circuito elétrico? É o quê? A força eletromotriz gerada menos a DDP na resistência interna desse gerador. Também podemos concluir que a equação do gerador, que equação é essa, profs? A equação que ele, da energia, da DDP que ele consegue fornecer para o circuito elétrico. É simplesmente a força eletromotriz gerada menos. Como que nós calculamos a DDP nessa resistência interna? Na equação do Você-Ri, então, que a resistência é Rzinho vezes a corrente que atravessa essa nossa resistência. Então, isso aqui nós chamamos de equação do nosso gerador. Tranquilo? Então, esse é o nosso gerador. E quando o exercício colocar para vocês só assim, ó, força eletromotriz é igual a 12 volts, isso quer dizer que é uma fonte de energia perfeita, o que ela gera, ela consegue entregar ou fornecer integralmente para o circuito elétrico. Então, se você vê como V é igual a 12 volts ou força eletromotriz a 12 volts, não se assuste a partir de agora, porque vocês já sabem o que é um gerador de energia. Agora vamos comparar o nosso gerador de energia com os nossos receptores. O que são os nossos receptores? Ele absorve a energia elétrica das cargas e transforma essa energia elétrica em outros tipos de energia, exceto, faltou colocar aqui o exceto calor. Quem transforma a energia elétrica em calor? Quem? Isso são os resistores. Então, os receptores vão transformar energia elétrica em energia luminosa, vai transformar energia elétrica em energia sonora, energia elétrica
em outros tipos, em energia mecânica. Por exemplo, uma televisão é um receptor, transforma energia elétrica em luminosa e sonora. Um ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica. Então, essa é a diferença. Então, os nossos receptores vão transformar energia elétrica em outros tipos de energia, exceto calor. Então, aqui eu coloquei diferente para vocês. Eu coloquei um circuito elétrico e aqui eu coloquei duas fontes, uma de 24 volts em cima e uma de 4 volts embaixo. Agora, uma delas é uma fonte de energia e a outra é um receptor. Então vamos lá. Como nós vamos representar um receptor? Nós vamos falar que esse receptor ele gera uma força contra eletromotriz. Então a famosa F100 ou F100, tanto faz, vai ser esse Ezinho diferente com a linha em cima. Então, essa é uma força contra a eletromotriz. Então, quer dizer que temos ali no nosso circuito elétrico um receptor. Alguém que está pegando energia e transformando em outro tipo de energia. Queridos, há várias maneiras de resolver. Há várias maneiras de resolver isso. Mas como nós vamos resolver? Aplicando você ri para ficar mais fácil. Olha, se eu pego essas duas fontes de energia e penso, olha, essa fonte de 24 volts, ela está gerando uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Essa fonte aqui de 4 volts, na verdade, embaixo, ela está gerando uma corrente elétrica no sentido horário. Uai, e agora? Opa, e agora? Qual deve ser a fonte de energia? Qual deve ser o nosso receptor? Então vamos lá. Queridos, você pode pegar o seguinte, olha, se eu considerar isso como gerador, então quando esse está no sentido contrário, eu vou considerar como receptor. Eu posso também considerar esse como gerador e esse como receptor. Também podemos pensar assim, profs, poxa, esse cara 24 volts, esse aqui 4 volts. Então, para um circuito funcionar perfeitamente, ele tem que ser um gerador e esse um receptor. Porque não adianta eu gerar 4 volts e o meu receptor necessitar de 24 volts para funcionar. Então, a gente pode também aplicar nas equações. E se a gente achar um valor negativo de corrente, quer dizer que nós adotamos a nossa fonte errada. O que era gerador passa a ser um receptor. E o sentido da corrente é oposto ao que nós achamos. Então eu vou considerar que aqui em cima é a minha fonte de energia. Então essa é a minha força eletromotriz gerada. E isso aqui é um receptor. Então aqui nós temos uma força que nós vamos chamar de força contra eletromotriz. Então esse gera energia. Eu estou considerando nesse sentido, vamos ver se vai dar certo. E esse aqui está consumindo parte da nossa energia. Então, isso daqui, ó, pode ser um gerador. E isso tudo aqui pode ser considerado um receptor. Um receptor. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar, então. Primeira coisa, como que eu vou calcular a corrente total do nosso circuito? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho 3 resistores. Esse resistor é Rzão, essa resistência desse gerador que eu considerei e essa resistência desse receptor. Então, se eu olhar para esse circuito, eu vou ver que eu tenho 3 resistores associados em série. Então, se nós temos 3 resistores associados em série, a resistência total é só fazer a soma algébrica das resistências. E quanto que vai ser a nossa DDP total? Se eu considerar que esse cara está gerando 24 volts e esse aqui está consumindo 24 volts, então a DDP total vai ser de 20 volts, porque vai ser 24 menos 4 volts. Então, olha, se eu aplico a equação do você rir, a DDP é igual a resistência vezes corrente elétrica. Se eu separo corrente elétrica, fica DDP sobre resistência, não é isso? Então, eu troquei DDP apenas por força eletromotriz. Então, a corrente total do nosso circuito é o somatório das forças eletromotriz
dividido pelo somatório das resistências do nosso circuito. É a nossa equação do você rir. Então, fazendo esse somatório, vamos ver que a DDP total vai dar 20 volts do nosso circuito elétrico e a resistência total 1 mais 2, 3, mais 1, 4, 4 ohms. Então, essa corrente total que atravessa o nosso circuito, você é bom de matemática, vai dar isso, 5 amperes de corrente. Então, pelo meu referencial, a minha corrente está fluindo nesse sentido, no sentido anti-horário. Vamos ver se vai estar certo. Então, aqui está passando uma corrente de 5 amperes. Aqui também uma corrente de 5 amperes. Olha, se eu sei a corrente que atravessa o meu circuito elétrico, eu consigo calcular a DDP em cada elemento do nosso circuito. Então, para esse gerador que eu considerei, ele gera 24 volts, mas quanto que ele consegue fornecer para o circuito? Olha, profs, você tem que calcular qual que é a DDP na sua resistência interna. Então, nós vamos aplicar a equação do você rir. Resistência é 1 ohms, a corrente é 5 amperes. Então, a DDP vai ser de 5 volts. Então, peraí. Ele gera 24 volts, consome 5 e consegue fornecer para o nosso circuito quantos volts? Isso, 19 volts, aplicando a nossa equação do gerador aqui. Qualquer coisa é só dar o pause e voltar um pouquinho no nosso vídeo. Qual que vai ser a DDP nesse resistor? Profs, de novo, aplicar a equação do você rir. Sua resistência é 2 ohms, a corrente que passa é 5 amperes. Então, a DDP nesse resistor Rzão é de 10 volts. Então, olha, gera 24, consome 5, consegue fornecer 19 volts. Aqui, ó, aqui já está consumindo 10 volts, então o que sobrou? 9 volts. Então, o que está acontecendo com esses 9 volts do nosso circuito elétrico? Vamos lá? Olha, a corrente que passa por esse resistorzinho também é de 5 amperes. Vamos aplicar a equação do você rir novamente? Profs, se eu aplicar a equação do você rir novamente, nós vamos achar que a DDP nesse resistorzinho é de 5 volts, é igual de cima. É igual de cima. Então ficou fácil. Então a minha escolha foi correta. Aqui em cima nós temos um gerador e aqui embaixo nós temos um receptor. Então isso aqui é um receptor. Ele gera 24 volts, consome 5. Então, para a equação do gerador, eu consigo ver que ele consegue fornecer 19 volts para o circuito elétrico. E esse receptor, vamos lá. Qual que é a DDP que esse receptor está submetido? Nos terminais desse receptor aqui, ó, a DDP nele é uma DDP de 4 mais 5 volts, vai dar uma DDP total de 9 volts. Então, ele tem que estar submetido a uma DDP de 9 volts para que ele funcione efetivamente com 4 volts e a sua resistência interna vai consumir aí 5 volts. Olha, então esse receptor não é muito bom não. Esse que nós escolhemos aqui para o nosso exercício não é muito bom não. A eficiência ou o rendimento dele não é muito bom. Mas conseguimos então ver qual que é a equação, a nossa equação dos receptores. Qual vai ser a nossa equação dos receptores? Você pode ir fazendo de cabeça aí, olha. A equação de um receptor, ou nos terminais de um receptor, se eu considero aqui também, ó, polo positivo, aqui polo negativo do meu receptor, a DDP nos terminais do meu receptor é simplesmente a força contra a eletromotriz, é o que ele precisa efetivamente para funcionar, mais a DDP na sua resistência interna. Ou seja, a DDP nos terminais do nosso receptor é a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente elétrica que atravessa
o nosso receptor. Então, lembrando, receptor, eu vou colocar um sinalzinho de mais e os geradores têm um sinalzinho de menos. Isso é o que ele consegue fornecer para o circuito, a DDP nos terminais de um gerador, e isso aqui é a DDP nos terminais de um receptor. Profs, tem outra maneira de distinguir um gerador de um receptor no nosso circuito? Tem sim. Então eu vou colocar aqui, ó, como eu vou distinguir um gerador de um receptor. Vamos representar aqui, ó, por dois tracinhos. Tracinho maior, polo positivo. Tracinho menor, polo negativo. Ótimo, você já sabe. Geradores, a corrente elétrica tem que sair do polo positivo e entrar no polo negativo. E os receptores são inversos. A corrente entra no polo positivo e sai no polo negativo. Então, os nossos receptores, a corrente entra no polo positivo e sai no polo negativo. Então, isso daqui são os nossos geradores e aqui os nossos receptores. Tranquilo? Queridos, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, um grande abraço.